Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos aqui iniciar o nosso webinar. Agora está ouvindo, Eduardo? Agora eu tô ouvindo, tá tudo ok. Isso, tá bom. Então vamos lá. Bom dia mais uma vez. Vamos iniciar aqui, né, o nosso webinar. Essa iniciativa da HyperCloud junto aos nossos clientes e parceiros aí é para a gente conseguir sair dessa pandemia e a gente continuar produtivo, onde a gente vai expor durante essa época de pandemia e posteriormente a ela alguns temas necessários para que a gente possa conseguir deixar nossa equipe e empresa cada vez mais produtiva, né? Espero que vocês gostem do nosso webinar. Algumas dicas serão expostas aqui, né? Onde vocês podem fazer, por exemplo, perguntas no chat onde vocês entraram aí, tá? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, meu nome é Igor Marinho, eu sou consultor BI da HyperCloud e pré-vendas, tá? Trabalho na HyperCloud, ela é uma empresa nova aí, de uma startup com alguns processos, alguns produtos que a gente desenvolve e trabalho aí desenvolvendo como consultor BI e pré-venda, tá? Hoje eu vou falar para vocês um pouco do SharePoint, como que a gente pode usar essa ferramenta, né? Muitas pessoas conhecem o SharePoint ou como um intranet, um portal de intranet, ou um GED, né? Para fazer gestão dos documentos, enfim. Um breve resumo aí da nossa agenda, vou dar uma introdução de como foi criado o SharePoint, qual foi o intuito do SharePoint, explicar um pouco sobre o SharePoint Online, falar o que o SharePoint pode fazer para aumentar a nossa produtividade e colaboração, um pouco de como que a gente pensa aí o SharePoint e as funcionalidades dele com o Microsoft Teams, a demonstração, algumas dicas de segurança para utilizar o SharePoint, enfim, e explicar um pouco desse período trial de 6 meses que a Microsoft disponibilizou, tá? Então vamos lá. O SharePoint é uma ferramenta, não sei se todo mundo que está no webinar conhece, mas ela é uma ferramenta da Microsoft, lançada em 2001, tá? É uma plataforma de aplicação web, né? Como alguns de vocês já sabem, utilizado para a criação de portais e intranets empresariais, tá? Mas além disso, a gente pode também fazer gestão de conteúdo, gestão de documentos, um portal colaborativo, a publicação de aplicativos na web, então ele pode ser também considerado aí um portal para aplicações, onde você tem a questão de segurança, enfim, algumas coisas podem ser feitas. Ela foi concebida, né, como uma plataforma abrangente, capaz de oferecer suporte central e comum às necessidades web, né? Isso aí a gente tá contando um pouco do cronograma do SharePoint como um todo, tá? Para gestão de intranet e extranets, tá? Websites, gestão de documentos, espaços colaborativos, como eu falei com vocês, ferramentas sociais, né? Como ela foi concebida anteriormente aí agora com a aderência do Microsoft Teams, a gente conseguiu disseminar um pouco da centralização do SharePoint e agora a gente consegue disponibilizar pelo Microsoft Teams, tá? Integração de sistemas, automatização de workflows e integração de soluções, tá? Aqui alguns exemplos do SharePoint, como ele foi desenvolvido aí lá em 2007, como ele foi pensado, algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet como extranet da organização, tá? O SharePoint 2010 foi uma evolução aí, né, que a gente falou, e aí veio pensado algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet como extranet da organização, tá? O SharePoint 2010 foi uma evolução aí,
né? Que a gente falou. E aí veio pensado algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet como extranet da organização, tá? O SharePoint 2010 foi uma evolução aí, né? Que a gente falou. E aí veio pensado algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet como extranet da organização, tá? O SharePoint 2010 foi uma evolução aí, né? Que a gente falou. E aí veio pensado algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet como extranet da organização, tá? O SharePoint 2010 foi uma evolução aí, né? Que a gente falou. E aí veio pensado algumas intranets, tá? Nessa época aqui do SharePoint 2007, algumas empresas gigantes, por exemplo, a Gol, a Localiza, a Ferrari, foram algumas empresas que aderiram a essa solução aí como o portal tanto de intranet, o conhecimento, desenvolver um documento ao mesmo tempo, eles conseguem fazer através do portal, eles conseguem colocar aí um documento e várias pessoas mexendo no documento simultaneamente, tá? Sem precisar daquela questão de um file server, um servidor de arquivos aí tradicional, onde a pessoa tinha que abrir o arquivo, aí ela editava, salvava, e aí colocava de novo lá no espaço, lá no famoso compartilhamento, lá que a gente fazia no meu computador ali, né? E agora a gente não tem mais esse problema. Várias pessoas podem mexer no documento ao mesmo tempo aí, sem gerar algum tipo de problema, tá? Aí, a respeito da intranet, o que a gente tem aí para apresentar, né? Com o SharePoint, a gente vê que várias organizações, principalmente grandes organizações que têm várias filiais em vários locais diferentes, a gente via aí que, por exemplo, e a equipe do financeiro fica numa determinada localização, que é em São Paulo. A diretoria, ela fica espalhada em vários locais diferentes. A equipe de logística já fica um pedaço em Belo Horizonte, outro pedaço em Santa Catarina, outro pedaço lá em Manaus. E por aí vai, né? A organização, a gente sabe que grandes organizações, ou até organizações locais, não necessariamente elas ficam presentes no mesmo prédio ou no mesmo local, né? Então, o intuito aí do SharePoint junto com o Teams aí é justamente trazer esses dados aí que a gente e consolidar num lugar só, tá? Antigamente, a intranet, como ela era pensada, era assim: você tinha você precisava de fazer uma intranet e cada portal desse virava um subsite ou alguma coisa assim do tipo, né? E aí, utilizando até as palavras do nosso consultor que fez a apresentação na semana passada, do Bruno Miranda, ele usou uma ideia bem legal aí, que é a do Doutor Estranho. Para você atingir o que você precisa, o máximo de potencial que pode ter a ferramenta, a gente tem que esquecer o que a gente passou, o que ficou para trás e começar com um novo conhecimento para a gente conseguir, né, não ficar preso àquele passado e pensar sempre no futuro, sempre o que está vindo aí para disposição, tá? Então, essa questão do SharePoint, onde a gente antes tinha que criar sites e cada site ficava responsável por uma parte, a Microsoft desenvolveu aí, através do Microsoft Teams, o que nós chamamos de uma nova intranet, uma nova forma de pensar o seu file server e uma nova forma de você pensar a sua colaboração como um todo, né? O Microsoft Teams, o que ele é? Uma plataforma colaborativa, voltada para um ambiente colaborativo que reúne chat, conversas por vídeos, então notas no OneNote, arquivos do Office. A finalidade dele é
é tornar o trabalho em equipe mais produtivo e mais fácil de ser gerenciado, como eu falei para vocês, né? Os recursos para a criação de espaço de trabalho é um bate-papo para a equipe de hoje, né? Um centro de trabalho, a personalização de cada equipe e a confiança da equipe com segurança, tá? Além disso, a gente consegue aí editar os documentos, né? Além de fazer as reuniões e chats, ela é integrada também com o calendário do Outlook e o calendário do Teams, tá? Você consegue criar fóruns de discussões, colocar algumas coisas que são interessantes aí para a gente seguir, né? E fica alinhado com a equipe como um todo, tá? E aqui uma pequena amostra do que é o Microsoft Teams. Aqui ao lado aqui vocês veem aqui as equipes. Então, é a nova forma que a Microsoft entende como a gente deve seguir a questão da colaboração entre equipes. Então, por exemplo, uma pessoa que está nessa equipe Contoso aqui, ela consegue ver essas atividades, esses grupos, né, que chamamos de canais. Que aqui é o grupo geral, que poderia ser, por exemplo, para um financeiro, ou, enfim, para assuntos gerais da empresa, né? Aqui, há contas a pagar, então, ou seja, as informações do departamento financeiro, onde existe dentro do departamento financeiro a equipe de contas a pagar, contas a receber, financeiro no geral, e aí tem algumas outras equipes, lembrando que uma pessoa que faz parte do financeiro não necessariamente precisa fazer parte de vendas e marketing, tá? E aí, como é um mecanismo altamente colaborativo, essa ideia de alguns file servers que a gente entende hoje, que eles têm aquela questão de somente leitura, que é mais restrito o acesso, a gente teria que arrumar alguma forma, ou poderia pensar alguma forma de acontecer, de como que a gente vai fazer para esse arquivo ficar disponível para a organização poder colaborar. Então, ou seja, todas as pessoas que fazem parte desse canal, por exemplo, elas podem ver os arquivos, podem mexer nos arquivos, editar os arquivos, enfim, tudo que elas precisarem, tá? Agora nós vamos aqui para a questão de uma pequena demonstração do que o SharePoint pode fazer, tá? Como é que estamos aí, Eduardo, de comentários? Tem A algumas gente perguntas? tem duas perguntas aqui, uma do Guilherme e uma do Alisson. Você quer dar um overview Pode? nessas perguntas e aí as próximas a gente segue depois da demonstração? Podemos. Beleza. Então, aqui a do Guilherme ele tem Office 365 Business Premium, mas ele não utiliza nenhum Teams, nem um SharePoint ainda. Uhum. Ele tem um DC com um aplicativo do OneDrive, onde apenas sincroniza meu file server na nuvem. A Uhum. dúvida dele é sobre a gestão dos backups fora do SharePoint e fuga de dados pelos usuários. Tá. Vamos lá. Vamos responder uma de cada vez, né? Uhum. Hoje você utiliza o OneDrive e aí você tem ali o seu file server. Se você utilizar através do Teams, por exemplo, você tem a questão do Teams e SharePoint, você tem a questão do backup na primeira lixeira, né? Que a gente chama de 93 dias. Você ainda pode também fazer a segunda lixeira, então, ou seja, vamos supor que alguém da sua equipe, ela vai e apaga ou deleta um arquivo, tá? Você tem 93 dias para recuperar esse arquivo. E aí, depois que ela levou para a segunda lixeira, você ainda tem mais 93 dias, tá? Algumas dicas de segurança que eu vou passar aqui também para vocês é a gente conseguir, além de fazer, levar os arquivos do file server nosso local on-premises para a nuvem, é também fazer todo um trabalho de consultoria no ambiente 365 como um todo, para a gente conseguir, por exemplo, bloquear extensões de arquivos, alguns arquivos que você não quer que seja inserido de alguma forma, tá? E além disso, nós temos também a opção aí tem que ver do determinado plano que você tem, a questão da retenção de litígio, que ao contrário do backup, a retenção de litígio é quando você configura ela através das parametrizações, enfim, a gente consegue garantir que o arquivo não vai ser feito um backup do arquivo, vai ser feito um espelho do mesmo, tá? Então, para quando a gente precisar de recuperar esse arquivo, a gente
consegue trazer ele fiel de como ele estava, sem precisar de ir lá, voltar no backup do dia, enfim. Ele já cria ali um paralelo do arquivo que é diferente do backup, né? O backup a gente tira um snapshot e ele leva e fica guardado num local reservado. A retenção de litígio é diferente porque a todo momento onde você modifica ou você cria o arquivo, ele cria uma cópia idêntica do arquivo. Então, ele é mais garantido e mais seguro para você para determinados assuntos que você precisar, tá? Então, depois, se você quiser entrar em contato conosco, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, caso você queira, alguma coisa assim do tipo, tá? Respondi todas as perguntas, ficou faltando alguma? Tem uma aqui ainda do Alisson. Ele Uhum. tem uma demanda, ele falou que tem uma demanda de SharePoint lá, onde ele precisa excluir uma pasta de documentos dentro do SharePoint. Só que ele fala que o SharePoint dá um aviso assim para ele. Você deve excluir todos os itens nessa pasta antes de poder excluí-la. Acho que ele, né, seria o ambiente web, né, que dá esse Isso. aviso. Isso. Provavelmente deve ser alguma política de segurança que tem dentro da organização. A gente teria que olhar de uma forma mais a fundo aí, Alisson, como que está a questão da segurança da sua empresa, da sua organização, né? Para você conseguir apagar esses documentos aí, tá? Depois, se você quiser entrar em contato conosco ou explicar melhor o seu caso aí, que a gente tenta chegar no consenso aqui, tá? Mais alguma pergunta, Eduardo? Posso seguir aqui? Não, pode seguir. Até então Pode tá seguir? respondidas. Então, beleza. Vamos lá. Aqui, não sei se todo mundo já entrou, né? A hora que acessa lá portal.office.com. Se você já tem um plano aí na sua organização que você tem direito ao SharePoint, aqui aparece todos os itens que você tem acesso, tá? Aí você entra aqui no SharePoint, quando você entra, ele traz aqui os que você está seguindo, então, ou seja, os que você favoritou. Então, aqui você consegue ver todos os sites e bibliotecas que você, na verdade, todos os sites, né, que você entrou nos últimos tempos e aqueles que você está seguindo com algum tipo, com a estrelinha aqui para ficar mais fácil, para você não precisar de tendo que salvar aqui naqueles favoritos onde a gente tinha, né? A gente consegue centralizar aqui os favoritos da organização através dessa forma aqui, tá? Aqui embaixo, nos recentes, ele traz aqui os últimos que você acessou de alguma forma, que você criou, enfim, tá? Como que era antigamente, igual eu falei para vocês, a ideia da intranet? A gente vinha aqui, criava um site, né? Eu coloquei aqui, esse aqui é um ambiente teste, tá? Onde a gente criava um site, por exemplo, um webinar clássico, onde aqui nessa área eles colocavam, por exemplo, a questão para a gente saber aniversariante, aqueles documentos, aquelas coisas, né? Que aí você vinha aqui, criava um site, aí dentro dele ficava cada subsite, por exemplo. Eu vou entrar no financeiro, ele é um subsite do webinar clássico. Eu preciso de entrar lá no departamento. E aí dentro dele a gente tinha as ações, onde colocava as equipes, né? A nova forma que a Microsoft pensou aqui é através do Teams, né? Que você ganha aqui? Você consegue vir aqui ter o chat com as pessoas que trabalham na sua organização, por exemplo. Eu posso vir aqui mandar uma mensagem para o Eduardo e a gente conversar aqui naturalmente, pegar alguma informação com ele, enfim. E aqui são os times que você tem acesso, né? Então, aqui está com contoso por ser um ambiente teste, mas a gente poderia pensar como financeiro, departamento pessoal, até TI, alguma coisa assim do tipo, tá? Onde cada departamento dele tem as suas sub-equipes. Então, a gente chama aqui de subcanais, né? Que seriam o geral como um todo, para, por exemplo, pegar alguma planilha de template, alguma coisa assim do tipo. A equipe de contas a pagar, a equipe de contas a receber, a equipe do financeiro, onde cada uma delas é independente, tá? E cada uma delas, por exemplo, você pode vir aqui e mencionar alguém que faz parte da equipe para ela responder alguma coisa, mandar alguma mensagem, por exemplo. Eu vou perguntar ao Eduardo aqui se ele tem a planilha nova de contas a receber, né? Você possui a planilha nova de contas a
Aí ele vai me responder aqui, aí ele pode responder tanto pelo reply aqui ou responder pela pergunta, lembrando que quando ele responde pelo reply aqui, fica mais fácil que a gente consegue segmentar a conversa em uma só, né? Não fica aquela coisa espalhada, como que difícil de entender, tá? Aqui, quando o Eduardo responde, já aparece aqui que existe uma nova atividade, né, para ele criar. Então, ou seja, já mostra onde que ele fez, aqui onde eu posso, por exemplo, aqui depois que ele respondeu, dar um like, falar que eu gostei, fazer uma risada, vou dar um like aqui, né? Então existe essa interatividade também com a equipe. Aqui é a questão que entra o SharePoint, né? Nessa nova toada da Microsoft a respeito de colaboração utilizando o SharePoint, onde a gente tem a questão aqui dos backups, política de retenção, controle de acesso, então histórico de versão a gente consegue ter por aqui também. Outra coisa que também fica bem legal aqui é a questão de sincronizar, então, ou seja, aquela questão vamos supor que você tem uma empresa onde tem pessoas que são mais acostumadas a vir aqui no Explorer aqui e ter aqui a pastinha compartilhada ou a pastinha salva aqui, ela pode vir aqui, dar um sync, tá? Dessa pasta, e aí ele já fica aqui com um caminho aqui da sua organização, tá? Aqui a gente clica para entrar, ele faz essa configuração a primeira vez. Ao contrário da outra forma aqui, que é a nuvenzinha, quando é organização, vocês vão ver aqui que ele já fica com a questão do prédiozinho, tá? Deixa eu só acabar de sincronizar aqui para mostrar para vocês. Aqui ele já aparece a organização e a hora que a gente clica aqui, ele já mostra a pasta que a gente sincronizou. Essa pasta aqui não tem nada, mas aí a gente pode vir aqui e adicionar um novo documento, tá? Por exemplo, teste, tá? E assim que a gente faz esse teste, a gente salva aqui, a gente volta lá no site, ele já vai estar lá. Vou dar um F5 na página aqui. O documento já está salvo aqui, já está sincronizado, tá? E aí vamos supor que você quer também que esse arquivo seja modificado ao mesmo tempo. Você pode vir aqui simplesmente e copiar o link, por exemplo, e vir aqui nas atividades aqui e vou mandar pro aqui, ó. O Eduardo também mostrou uma coisa que tem aqui no Teams também que é legal, a questão dos GIFs. A gente pode fazer um stream. O stream como acho que nem todos sabem, é como se fosse o YouTube colaborativo, né, da organização, onde a gente pode vir aqui e criar em cima dessa reunião aqui, ela fica salva no stream, depois a gente pode disponibilizar. Então, ou seja, eu posso mandar o documento aqui para o Eduardo, ele vai clicar lá no documento e aí vai aparecer que a gente está fazendo a edição simultânea, tá? Eduardo, se você conseguir abrir aí, ele vai pedir aqui meu acesso pela primeira vez apenas. Deixa eu só pegar os acessos aqui, só um minuto. Aqui ele está fazendo autenticação, tá? Para mostrar que a gente tem acesso, tem permissão nesse documento. Essas informações, ela está sendo feita. Aí depois que você fez isso aqui, você já tem, você já consegue entrar e já consegue fazer as informações que você precisa lá ao mesmo tempo, né? Ele deu uma falha aqui. A gente sabe que essas demonstrações, elas são boas para pregar a gente assim, mas em ambientes colaborativos normais, em organizações, ela funciona, tá? Aqui, na questão do SharePoint, além dos documentos padrões, né, a gente consegue também criar a questão de documentos baseados num template, que seria muito bom para, vamos supor, para um departamento comercial ou alguma área de TI,
onde você tem os templates organizacionais, onde tem a folha de rosto da empresa, tem aquelas informações que a gente precisa aí, já de uma forma mais simples, sem precisar de pegar um arquivo que já existe antigo, e a gente consegue também colocar um documento padrão, por exemplo. Aqui a gente dá um nome para o documento, então vou chamar ele aqui de teste webinar, tá? Ele já cria o documento. E aí, uma vez que ele cria o documento, vejam só que ele já vem com um template. Como ele sempre abre aqui nas configurações padrões, é para abrir sempre no ambiente web, porque para alguns determinados logins ou contas, né, licenças que vocês adquirem, não existe a opção de baixar o Word ou Excel ou PowerPoint na máquina desktop, tá? Então, ele sempre, por default, ele já deixa para abrir na web, que é a licença mais básica que vocês têm aí. Mas se você quiser, você pode abrir aqui pelo app do desktop, né? No seu desktop. E aí ele já pode vir com um template. Aí você vem aqui, digita o que você precisa aqui, o teste, salva. Aí ele já vem aqui e já fica ativado o salvamento automático. E ele já vai sincronizando. Então, sem você precisar de ficar esperando. Então, isso vai acontecendo ali simultâneo, sem você precisar fazer nenhum tipo de interação, tá? Então, aqui, tanto na questão de Word aqui, você também pode ter um PowerPoint de teste, PPT teste aqui, né? Que você também pode fazer essa questão que eu falei para vocês aí dos templates, fazer a parte do GED, né? Que foi mencionado também, onde as pessoas podem vir e a gente pode fazer o controle dos documentos. Por exemplo, em algumas organizações aqui que a gente fez também, a gente pode ter uma política levando em consideração o SharePoint, uma política de GED como um todo. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que depois de um determinado tempo, esse arquivo ele vai ficar inativo para a organização. Então, a gente poderia usar isso aqui junto com outra ferramenta do pacote Office, que é o Power Automate, né? Que aí é a questão dos workflows, a criação dos workflows, tá? Então, eles tiraram tudo do SharePoint como um todo e desenvolveram vários produtos para auxiliar no desenvolvimento aí. Então, aqui dentro do Power Automate vai ter uma outra apresentação só sobre os aplicativos do Power Platform, tá? Que envolve o Power Automate, o Power BI e o Power Apps, tá? E agora o Power Virtual Agent, que é uma questão de você poder fazer um chatbot interativo, né? Na sua organização como um todo, que é bem legal também. Então, a gente consegue desenvolver aí esse novo mecanismo, essa nova forma de colaboração através do Microsoft Teams. E a questão da intranet, como que a gente pode pensar isso? A gente continua com a intranet se for necessário, se a empresa, a área de marketing, comunicação, enfim, achar necessário, onde a gente deixa apenas as informações primordiais aqui da empresa, né, onde a gente pode vir aqui, por exemplo, e editar a página, para vocês verem que é uma coisa bem tranquila de fazer. Você pode, por exemplo, vir aqui e colocar uma conversa do Yammer, por exemplo. Aqui tem várias coisas que você pode colocar. Você pode, por exemplo, se for alguma coisa, um Power BI da organização, com as vendas da organização, você pode vir aqui fazer uma adição do Power BI. Você pode vir aqui, por exemplo, e colocar o mapa da sua empresa como um todo. Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, que a HyperCloud Solution, onde que ela fica, né? Aí a gente vem aqui, edita e coloca aqui onde que essa empresa fica, né? A sede dela fica em Santa Catarina, mas a filial dela em Belo Horizonte, ela fica na Rua Paraíba 330, tá? No bairro Funcionários. Então, a gente pode vir aqui e marcar essa informação e aqui a gente coloca aqui HyperCloud, tá? Vamos supor que a gente tem várias filiais onde a gente
quer vir aqui e adicionar mais uma web part aqui com a previsão do tempo, por exemplo, tá? A gente pode vir aqui, vamos ver aqui onde fica a previsão do tempo. Aqui, previsão do tempo. Tá? As empresas filiais, uma fica em Belo Horizonte, então a gente pode vir aqui pesquisar, Belo Horizonte, Minas Gerais. A outra fica em Santa Catarina, então a gente pode vir aqui, Santa Catarina. Santa Catarina, aí a outra fica lá em Brasília, por exemplo. E aí a gente pode vir aqui e adicionar. Ah, eu quero ver se essa informação aqui é em Fahrenheit ou em Celsius. Faz mais sentido para a gente ser em Celsius, porque a gente está no Brasil. Então a gente pode, para vocês verem como que é fácil e tranquilo da gente desenvolver uma intranet interativa, enfim. Eu venho aqui, salvo, vou aqui e publico. Uma vez que eu publiquei, essa informação ela já fica disponível para toda a organização, tá? E aqui, aquela mesma questão que tinha nas intranets antigas, onde tinha a questão do recursos humanos, do marketing comercial. E a gente clica aqui no recursos humanos, eu não tenho acesso. Então, as pessoas, a gente ainda consegue manter a questão de segurança, né? Como vocês viram, eu só tenho acesso à questão do financeiro aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no SharePoint. Vou voltar lá na minha intranet, webinar. E aí, vamos supor lá que a questão do comercial. O comercial eu já tenho acesso, então, ou seja, eu já consigo ver as informações que fazem parte aqui das minhas atividades, então, ou seja, quais que foram os últimos documentos que foram vistos, quem que está mexendo em quê, então a gente já consegue ter uma ideia disso aí também, a gente consegue ter os reportes da empresa como um todo, e sem perder a questão da interatividade, dessa questão do sincronismo e tudo mais, tá? Aí, mais algumas coisas que ficou faltando agora. Deixa eu só voltar lá. Algumas dicas para a gente ter a questão da segurança. Sempre a ideia de, quando a gente for subir os seus arquivos para o SharePoint Online, certificar que os acessos são liberados apenas para aqueles IPs. Então, essas informações elas ficam disponíveis, elas podem ser adicionadas apenas para IPs autorizados. Então, ou seja, nenhum tipo de IP que não seja autorizado para a sua organização, ele não pode subir o documento. Então, isso aqui a gente consegue restringir quem está fazendo o acesso ao seu ambiente como um todo. E aí a gente teria que fazer um meio termo aí entre os acessos liberados, os IPs liberados dentro da organização e manter a empresa nesse período de pandemia, mas seria alguma coisa que traria segurança para vocês. Não entregar ou permitir acesso sincronizado para usuários fora da política da organização, então, ou seja, através do mecanismo do aplicativo da Microsoft, o Intune, né? A gente consegue conceder esses acessos, fazer o controle dos acessos, de quem pode acessar o quê, se o arquivo está dentro do AD Connect, se está dentro do Azure AD, desculpa, você consegue saber se o arquivo, se esse documento, se esse dispositivo faz parte da sua organização como um todo, então isso te traz mais uma segurança. Não entregar ou permitir acesso sincronizado para usuários sem antivírus instalado. Então, se você não sabe se a sua organização tem um antivírus instalado, alguma coisa assim, se todos os computadores estão com antivírus instalados, existem alguns aplicativos, né, inclusive da HyperCloud que desenvolve, que é o IT também, que você tem um controle do seu parque de máquinas, saber tudo que está instalado, enfim. Bloquear tipo de extensão no Office 365 através do Tenant. Então, lá nas configurações, por exemplo, você não vai deixar ninguém subir um arquivo .mp3 ou um arquivo .exe, enfim. Conferir se as versões anteriores ela está ativa, né? Aquele controle de versão que eu falei para vocês. Por padrão, ela já vem ativa, mas de qualquer forma é sempre bom a gente dar uma conferida, né? Que aí a gente consegue ver se esse arquivo está aí sempre com histórico de versão, então você não tem o perigo de perder esse arquivo como um todo. Além disso, a questão além dessas dicas que eu já passei para vocês aqui, a questão de habilitar sempre o MFA
na organização como todo, não sei se todo mundo conhece, o MFA é o Multifactor Authenticator, tá? Ele que a gente chama de autenticação de dois dispositivos. Então, você vem aqui, digita o seu dado, digita a informação que você precisa, e depois ele aparece ou uma notificação no seu celular, ou ele envia um SMS para o seu celular com um código, que esse código ele fica limitado depois de um determinado período, ele expira e você não consegue nem acessar mais. E se você, se ainda assim aparecer uma notificação no seu telefone, onde está pedindo um acesso àquela conta de você, e você não entende, você faz um deny daquele acesso, né, daquela autorização, automaticamente o seu usuário fica bloqueado, a não ser que tenha intervenção do administrador. Então, ou seja, dá mais segurança para você saber como que o seu arquivo ele fica, como que ele está configurado, se ele está salvo. Então, ele está bem seguro quando você adota essas medidas, né, de segurança aí para você ter o acesso ao que você precisa, tá? Então, vejam sempre que a Microsoft, junto com o Office 365, agora Microsoft 365, sempre traz um portfólio para que vocês tenham essa questão da colaboração, essa questão do uso das informações que você precisa, e sempre levando em consideração a questão da segurança. Nunca perdendo a segurança. Não é porque está na nuvem, aquela ideia que as pessoas antigamente tinham, está na nuvem, está inseguro. Não. Você estando na nuvem, você às vezes está até mais seguro do que estando no file server local, onde tem algum tipo de inconsistência que não foi levantada. Quando você está na nuvem, você tem mais uma casca que você pode proteger, né? Levando, obviamente, as devidas proporções, tá? E agora uma parte bem legal aí que a Microsoft disponibilizou para novas organizações é o trial gratuito de 6 meses, tá? Com ela você tem acesso aí até 1.000 licenças de Enterprise E1, então, ou seja, você consegue trazer a sua empresa para o ambiente aí que a gente chama de ambiente colaborativo com o Microsoft 365, e junto à Microsoft, a HyperCloud, ela está fazendo um trabalho bem legal aí nesse período aí de pandemia, onde a gente não cobra o custo da implantação ou do seu file server ou para os seus usuários usarem, tá? Eles estão sendo bastante utilizados até em órgãos governamentais, tá? Onde a gente sabe que a segurança e as informações têm que ser um pouco mais seguras e restritas. Então, se até na questão de segurança dessas empresas governamentais a gente consegue entrar com o Microsoft 365, na organização de vocês também a gente poderia tentar, ou poderia a gente pensar em alguma coisa nesse sentido para vocês trabalharem no 365 como um todo, tá? E aí entra em contato conosco, né? Através aí dos nossos contatos aí, que eu disponibilizei para vocês. Se quiserem adicionar no LinkedIn, alguma coisa do tipo, o meu e-mail é igor.marinho@hypercloud.com.br. O meu telefone está aí para vocês, as redes sociais da empresa também. Esse webinar ele vai ficar disponível assim que a gente terminar a edição básica, vai ficar disponível no YouTube, onde vocês vão poder acompanhar novamente essa apresentação, caso alguém perdeu alguma coisa, caso alguém não conseguiu ver alguma parte, enfim, tá? Agradeço a todos o tempo disponibilizado aí nesse feriado, que a gente sabe, para dar uma aliviada, buscar novos conhecimentos, mesmo nessa época de pandemia, que é muito importante. Agradeço a todos e muito obrigado, e até uma próxima, tá? Beleza. Igor, a gente tem umas perguntas aqui Sim. ainda, que aí a gente vai levantando. Tem uma pergunta do Anderson. Se ele perguntando se a gente consegue migrar todo o file server dele para o SharePoint e se a gente consegue fazer um backup local. Sim, E como sim. que funciona o crescimento do espaço, né? Mas aí a gente vai por partes. Como que ele chama? Desculpa. Anderson. Anderson, então, vamos lá. Você consegue sim fazer a questão do backup local, se você quiser, mas como eu já disse, o Microsoft 365 e o SharePoint, ele já te dá aí a questão dos 93 dias de backup, né? Uma vez que o arquivo foi
foi deletado, né, da sua primeira lixeira e mais 93 dias da sua segunda lixeira. Existe a política de retenção que você pode definir até para sempre. Se você quiser que aquele arquivo nunca seja deletado, a gente consegue fazer também. Só que para isso a gente precisa de pelo menos uma licença. A gente precisa, na verdade, de uma licença E3, tá? Então é uma licença específica que te dá permissão para fazer esse tipo de coisa. Mas se você quiser e se você vê necessidade através da sua regra de negócio, de ter um backup local, de ter alguma apresentação, de ter algum dado de forma local aí para mais segurança, enfim, por regras organizacionais, pode fazer também, a gente consegue fazer também um backup local sim, tá? Se você quiser também depois mandar um e-mail para a gente, comercial@hypercloud ou contato@hypercloud.com.br. Manda aí a sua dúvida, a gente marca uma call, entende melhor a sua necessidade e aí a gente consegue conversar, tá? Mais alguma? Se todo mundo que precisa acessar o SharePoint precisa ter um licenciamento. Na verdade, para acessar o SharePoint, não. Então, se você quiser que a pessoa apenas acesse o SharePoint, ela não precisa. Mas se ela tiver que ter algum tipo de colaboração, aí ela precisa de ter. Então, se a pessoa que for ter um acesso apenas de leitura, para visualizar alguma coisa na intranet, algum acesso de alguma pessoa que não necessariamente precisa de colaborar, mas ela precisa de consumir informação, não precisa. Mas se ela precisa de colaborar, a gente tem que ter a devida permissão aí, tá? Aqui tem o Alisson, né? Que na hora que a gente anexou o documento lá dentro do Teams, ele veio com um link grande e falou assim, tem uma forma da gente colocar esse documento de forma amigável. A gente Sim, consegue sim. colocar um anexo lá, você consegue mostrar aí? Porque Isso, a fica gente. melhor a gente colocar um link, dependendo de quem for ver, fica ruim. Aí vamos voltar lá. Então, a gente estava aqui no chat. Cadê? Onde que era mesmo? Lembra aqui, ó. Nos posts aqui. Ao invés da gente mandar esse link, por exemplo, a gente pode vir aqui no reply e anexar um documento que faz parte já da equipe, então aquele documento, então a gente pode vir aqui e já fazer eita. Vamos voltar aqui. Vem aqui e podemos anexar o documento, tá? Fazer o upload do documento novamente. Na verdade não, né? Na verdade ele tem que ser aqui, browser, e aí a gente vem aqui e adiciona o documento. E aí ele não fica com esse link aqui grandão, igual você falou. A gente consegue trazer aqui esse documento, e aí não precisa também de ficar com aquela informação que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Vou subir um arquivo novo, vou mudar e vou subir um arquivo novo. A hora que você vem aqui e edita ele no seu app do desktop, a hora que você salva, ele já fica salvo na mesma informação. Eduardo aqui colocou colaboração em tempo real dentro do Teams, sem conflito para todo mundo e podendo acessar ao mesmo tempo. Aí eu posso vir aqui e alterar as informações que o Eduardo já vai conseguir ver a informação atualizada, tá? Já vai conseguir ver lá a informação e o dado. Ok? Beleza. Aqui o Luciano está perguntando qual versão do SharePoint a gente está falando. Tá, essa versão aqui do SharePoint é a versão atual dele, tá? Essa versão aqui que a gente está trabalhando. O SharePoint que veio por definição nos primeiros tenants que foram criados antigamente era o SharePoint 2013, tá? Mas a Microsoft vai entrar em desuso com essa versão. E ela deu até a opção da gente poder criar uma nova intranet com a cara nova. O SharePoint 2013 antigo, ele tem mais essa cara aqui, tá? O SharePoint novo, ele já tem uma cara um pouco diferente. Vou mostrar para você aqui. Ele já tem essa cara aqui diferente, ele já é responsivo, já tem uma ideia diferente, a gente já trabalha mais por grupo. E lá dentro da administração do SharePoint, você pode transformar o seu SharePoint 2013, antigo, que a gente chama aqui de clássico, para essa versão mais atual, tá? Eles já concederam a permissão da gente conseguir modificar o site root
que a gente chama, que geralmente é usado como o da intranet, tá? Beleza, aqui a gente tem outra do Walter. Como que a gente faz as restrições de acesso ou se as restrições elas ficam de acordo com a estrutura lá do Teams, né? A estrutura das equipes? Na verdade é o seguinte, Walter. A gente pode fazer essas restrições, só que elas não são recomendadas e elas são. Você pode perder até inclusive a garantia do fabricante, no caso a Microsoft, tá? Por definição, o canal ele pode ter um tipo de restrição diferente. Então, você pode vir aqui e liberar o acesso de proprietário, que são as pessoas que podem conceder acesso para outras pessoas, e a permissão de membro. Essa permissão de membro, as pessoas conseguem colaborar, conseguem adicionar arquivos, adicionar dados, então ele vira um grupo de segurança mesmo, tá? A gente conseguir limitar para somente leitura, alguma coisa assim, já fica mais arriscado, porque a gente já pode perder um pouco já pode perder a garantia aí dada pelo fabricante, tá? Então ela tem que ser bem pensada aí, porque vamos supor que dê algum problema no seu Teams e aí você abra um chamado junto à Microsoft. A Microsoft, a primeira coisa que ela vai perguntar vai ser: você fez alguma alteração na estrutura de como foi pensado o Teams? Eu tive. Dependendo do grau de envolvimento, o grau de granularidade que você desfez essas informações, elas não conseguem te dar aí o seu devido suporte, né? Beleza? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Que o Alisson falou que teve um questionamento de um usuário, né, de ontem, sobre como salvar o e-mail do Outlook direto no diretório do Teams. Só consegui liberar esse recurso após ele sincronizar o Teams com o OneDrive. Acho que seria o Alisson tá levantando como que o usuário pega um anexo do Teams e coloca, né, no e-mail na hora de responder, ou alguma coisa assim. Tá. Entendi. Vamos ver aqui. A gente poderia, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Você consegue me ajudar a pensar alguma coisa aí rápido, Eduardo? Consigo, lá dentro do Outlook, o Alisson, né, no melhor cenário, assim, o usuário está com o ícone lá de companhia, como o Igor mostrou, sincronizado na máquina. Esse é o melhor cenário que a gente tem. Então, vamos pensar que esse usuário seu quer responder um e-mail, documentar e quer responder. Lá no ícone de adicionar um anexo dentro do Outlook, a gente tem um histórico de arquivos que o usuário fez modificações. E aí o caminho seria a sua estrutura lá do SharePoint. Aqui, ó. Aí vamos lá. Aí, igual o Eduardo falou aqui. Eu entrei aqui no Outlook, esse aqui é o web, tá? Mas o desktop funciona da mesma forma, não tem problema. Você consegue vir aqui e buscar aí o browser do seu computador, de uma localização na nuvem, e ele traz aqui as sugestões de alguns documentos que você utilizou nos últimos tempos. Então você pode vir aqui e anexar o arquivo. Quando ele está na web, ele pergunta: você quer mandar o link ou você quer anexar o arquivo? Se você anexar o arquivo, você vai estar fazendo um arquivo offline. Então você não vai ter essa questão de os dois poderem mexer, um mexer e o outro já ver de forma automática. Então você consegue enviar o documento. Se você enviar o link, a pessoa vai mexer, você pode mexer também junto. Então ela vai ficar ali no espaço colaborativo, sem precisar de ficar trocando e-mail, depois ter problema de saber qual que é a última versão desse arquivo, e não saber disso, alguma coisa, não saber qual que é a última versão, tá? Mas aqui dessa forma, você enviando, em vez de enviar o arquivo, enviando o link, é mais fácil, porque vocês vão estar mexendo, a gente vai ter a garantia que vocês vão estar mexendo no mesmo documento o tempo inteiro. Então, se ele tiver alguma atualização de versão, alguma coisa, vocês já vão estar sempre com a última versão, tá? Aqui, mais alguma coisa? As próximas. Aqui o Jorge falou que eles utilizam o MediaWiki na intranet deles. É possível importar o conteúdo dele para o wiki do Office 365?
MediaWiki? Não sei, não conheço. Seria Eu não. um ambiente totalmente web ou seria um ambiente on-premises, né? Local É, na empresa, Jorge? Dá é, teria como você ok explicar pra um pouco gente. melhor? Eu não conheço o MediaWeb, não, tá? Mas se for tanto on-premises, a gente consegue ver o repositório dos arquivos lá, né? Então a gente consegue capturar esses arquivos aí de alguma forma, tá? Sem problema. Hum. Aqui o Walter falou que ele tá, né, o Walter ele falou que a gente tá querendo compartilhar o arquivo sem que quem receba o arquivo tenha acesso à estrutura do Teams, né, para uma Uhum, questão de de segurança. tá. Eu só queria saber como poderemos liberar os acessos aos arquivos no SharePoint independente do Teams. Sim. É isso, Aí a a gente recomendação pode seria criar um grupo, né, dependendo do quantitativo de pessoas também. aí depende da sua regra de negócio, tá? Mas vamos supor que você quer liberar, por exemplo, acesso só a esse documento aqui. Você clica aqui, compartilhar. Pessoas que têm esse link podem editar. Aí você manda, por exemplo, você vai e copia o link. Ele vai gerar um link grande, tá? E aí nós vamos fazer um acesso aqui em uma outra aba aqui anônima, tá? Que ele não guarda o acesso. Você vem aqui, libera esse documento, essa coisa. Ele vai perguntar se você tem um acesso, então a pessoa vai precisar de um acesso à sua organização de alguma forma, tá? Que você vai precisar de conceder um acesso a ela no seu ambiente e tudo mais. Ou se não, você disponibiliza pelo e-mail mesmo e criando aí um documento offline, né? Uma questão do documento offline. Se for dentro da sua organização, você compartilhando esse documento aqui, apenas a pessoa que está lá dentro, ela vai ver só esse documento. Ela não vê as outras pastas, as outras estruturas. Se você compartilhou só o documento, né? Se você compartilhou a pasta, ele vai conseguir ver tudo que está dentro da pasta. Enfim. E aí a gente consegue fazer a granularidade da sua segurança aí, tá? Uhum. Que tem o Jorge falou que a MediaWiki é uma solução usada pela Wikipedia, é uma solução de wiki open source. Sim. Aí a gente tem que ver um pouco melhor, Jorge, como que funciona, mas eu acredito que tem como a gente fazer essa migração sim. De qualquer forma, se não tiver, a gente copia em um repositório local, enfim, e a gente vai e transfere para o SharePoint e para o Teams, enfim. A gente transfere para o nosso repositório no cloud, tá? Forma tem. Aí a gente tem que ver se a forma vai ser uma forma mais trabalhosa ou se vai ser uma forma mais simples. Enfim, tá? Depois, se você quiser entrar em contato conosco. Vamos ver aqui mais perguntas. O Alisson falou que ele queria salvar os anexos do cliente direto do Teams. Alisson, a gente consegue salvar direto dentro da estrutura do OneDrive. A Microsoft não disponibilizou um botão para salvar assim, direcionar esse anexo ou a gente criar uma regra para salvar direto dentro de uma pasta do Teams. Isso é Isso. um bom questionamento. A gente pode levantar e acredito que já tem isso dentro lá do User Voice. É uma ferramenta que a User. Microsoft recebe leads, né? Leads para melhoria do desenvolvimento das ferramentas. Isso, exatamente. O User Voice é bastante legal e apropriado aí, que a gente sempre pode votar em algumas coisas que a gente quer a melhoria, como o Microsoft Teams aí, a gente sabe que Microsoft 365, desculpa, é um organismo vivo, né? Ele está sempre buscando novas informações o tempo inteiro aí, a gente, através do User Voice, a gente consegue classificar, né? A gente consegue trazer as informações que a gente precisa da melhor forma. E aí você passa por uma votação ali, e aí você tendo essa devida votação, então ele entra no roadmap da Microsoft, tá? As pessoas podem ir lá levantar
um item que você acha que precisa de mudar no Microsoft Teams, ou enfim, em qualquer produto do pacote Microsoft 365, você sobe para o User Voice, e aí depois disso ele começa a votação. Quando ele atinge uma votação significativa, ele entra no roadmap da Microsoft, que é implementado nos seus próximos nos seus próximos atualizações e updates, né? Tem outra pergunta, como que ficaria o link de uma planilha que faz apontamento para outra planilha dentro do SharePoint? Ele supre esse tipo de vínculo? Ele mantém a questão dos vínculos, as coisas, tudo normal, tá? Obviamente, o SharePoint, quando a gente vincula uma planilha com outra, dependendo da sua regra de negócio, ele gera um vínculo com o nome absoluto que você fez. Então, vamos supor que estava lá no seu repositório, lá no Z2 pontos, // financeiro, / contas a pagar, / planilha 1. E aí você quer fazer o vínculo com a planilha 2. Provavelmente esse nome mudou. Aí você vai ter que ir lá na planilha e alterar na mão e salvar de novo. E aí depois que você fez isso, ele funciona normalmente. Mas quando a gente faz quando sobe para a nuvem, o nome do caminho absoluto, né, que a gente chama, então é como se fosse a URL do arquivo muda, né? Porque a gente teve que fazer um novo apontamento, enfim. Ele muda de alguma forma ali, tá? Aqui é o Anderson, né, questionando se para um usuário fazer a manipulação dos arquivos do file server no SharePoint, se o usuário ele vai precisar de licença. O usuário para fazer Manipulação dos arquivos. Manipulação dos arquivos Seria para contribuir, editar, né? Para poder editar. Aí ele precisa, infelizmente, ele precisa de licença, sim, tá? Não necessariamente ele precisa da licença mais alta. Ele precisa ter uma licença de SharePoint plano 1 no mínimo, tá? Não, ele não precisa de um plano 2, por exemplo, alguma coisa do tipo. Aí seria mais para um usuário mais do alto, mais administrador ou alguma coisa assim do tipo, tá? De qualquer forma. A gente tem mais uma pergunta aqui Não, tá em anônimo. Falando que não consegue criar uma reunião do Teams dentro do Outlook. Como que ele pode resolver isso? Dentro do Outlook Web, a gente tem... Quando a gente vai marcar uma reunião, ele dá uma opção para a gente que isso vai ser uma reunião dentro do Teams. No desktop tem um botãozinho, né, um plugin mesmo que a Microsoft já instala quando você tem o Outlook e o Teams instalado na máquina. Aí quando você cria um evento, né, um status de reunião, ele te dá a opção de colocar essa reunião dentro do Teams. A gente pode vir aqui no calendário também, no web, né? E criar um novo evento, uma nova reunião do Teams. Ou também através do próprio Teams, ó. Você vem aqui no seu calendário do Teams, que já é sincronizado com o outro, cria uma nova reunião aqui e ele já vai ficar lá no meu e-mail, tá? Por exemplo, vou criar aqui uma reunião interna. Eduardo, vai começar às 11h30, tá? Vai ser uma reunião, eu já envio. A hora que eu envio, ela já vai aparecer aqui no meu... Cadê? No meu calendário. Reunião interna. Tá? Aqui, ele já fez a questão do horário, porque aqui tá configurado para aquela questão de GMT-3 aqui, tá vendo? Ele não tem o -3, o meu Outlook já tá com -3, então ele já faz adaptação. Então vamos supor que alguma pessoa que trabalha lá em outro país, ele vai mandar uma mensagem para você, para ele faz sentido a reunião acontecer de 11h30 ao meio-dia para ele. Para você, aparece aqui como 7h30. Então, a gente já consegue também fazer essa informação aí, tá? Mais alguma coisa? Não, as perguntas estão fechadas. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui. Quiser entrar em contato com a gente posterior à apresentação, a gente tem nossos e-mails de contato aí, como o Igor falou, né? Comercial@hipercloud, contato@hipercloud, o e-mail do Igor mesmo. Isso.
Pode mandar para a gente aí que vai ser um prazer responder vocês. Caso alguém se sentiu recluso em fazer uma pergunta aqui também, pode mandar pelo e-mail, que a gente responde também o e-mail, pode mandar para o meu e-mail particular aí que eu respondo para vocês assim que possível, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se vocês estão gostando aí, depois sigam nossas redes sociais, né? O nosso LinkedIn, o nosso Instagram, o YouTube, o nosso canal do YouTube, para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês aí, da questão dessas ferramentas aí do Microsoft 365 como um todo e ferramentas cloud, né? Teremos informações aí também mais para frente, webinários sobre Azure DevOps, vamos ter sobre Power BI, sobre algumas outras ferramentas que não necessariamente fazem parte do Microsoft 365, mas são soluções que fazem parte do ambiente Microsoft, do ambiente colaborativo como um todo, né? Então, continuem aí com a gente aí, se vocês estão gostando, dê um feedback para a gente aí, é muito importante para nós, tá bom? Se tiver sugestão de tema, igual o Igor falou, pode colocar aí no chat. O chat primeiro ele aparece aqui para a gente, né, para mim e para o Igor, e a gente disponibiliza para os demais participantes da reunião. Então, pode colocar que a gente deixa aqui em off. Isso. Uma informação que eu não falei para vocês também, porque eu vi algumas pessoas falando em questão de espaço. Meu file server hoje tem 1 tera de espaço. Quando você adquire uma licença, pelo menos uma licença no Microsoft 365, o seu tenant já vem com 1 tera disponibilizado para você no seu Site Collection. Então, é onde você consegue adicionar os seus documentos. Então, a questão de espaço, para você que tem um file server menor aí, que utiliza menos espaço, então você não precisa te preocupar diretamente. Vamos supor que você tem um file server aí de 3 teras, você pode comprar um espaço adicional. Dependendo da empresa que você, quantas licenças você tem, a cada licença adquirida com pelo menos plano 1 do SharePoint, você tem acesso a mais 10 GB de espaço que pode ser revertido para o seu Site Collection, além do espaço que você já tem no OneDrive, tá? Então, a gente pode fazer um remanejo aí das informações que você precisa aí da melhor forma, tá? Então, espaço aí a gente consegue fazer de qualquer forma aí. E para conseguir trazer o seu file server para a nuvem, né? Então, pessoal, as empresas aí, né, que estão em estrutura de home office, os arquivos talvez não estejam tão acessíveis, porque a gente sabe que VPN, às vezes ela cai, ainda mais questão de pessoas conectando nas operadoras por conta das demandas de home office. A gente está disponível para a gente estudar o cenário de vocês, montar uma proposta legal e, no melhor dos cenários, a gente levar vocês para a nuvem e deixar todo mundo trabalhando de uma forma mais confortável, assim. É bom a gente ter acesso aos arquivos da onde a gente tiver e a hora que a gente quiser com conexão com a internet. Isso. E outra coisa também, lembrando que se o ambiente estiver na nuvem, vocês ainda conseguem fazer a economia de VPN, acessos RDS, Citrix, enfim, qualquer tipo de acesso que vocês precisem, cloud de acesso, que a gente sabe que é um valor bem elevado aí, né? Então, até nesse período aí que a gente sabe que as empresas também estão tentando enxugar os investimentos, reduzir os custos, é importante aí para a gente fazer essa modificação e conseguir levar vocês todos para a nuvem, tá? Todos para o cloud como um todo. Vou colocar aqui para a gente encerrar o webinar, então, às 11h15. Então, tem bastante gente ainda na reunião. Se tiver mais algumas perguntas, dicas do que a gente pode melhorar, a gente está aqui à disposição para receber, para a gente conseguir seguir com os próximos webinars. São sempre bem-vindas.